Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre ângulos. Dessa vez nós vamos conversar um pouquinho sobre ângulos opostos pelo vértice. O que vem a ser ângulos opostos pelo vértice, tá? Então a gente vai começar construindo o conceito. O que a gente tem aí? A primeira etapa para a gente entender o que são ângulos opostos pelo vértice é relembrar o conceito de retas concorrentes. Ó, são retas que se cruzam formando dois ângulos agudos e dois obtusos. Quais são os ângulos? Ó, relembrando. Ângulos agudos, os ângulos menores que 90, e os ângulos obtusos, os maiores que 90. Definição de ângulos opostos pelo vértice. Ó, dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. A semirreta, ó, semirreta é do vértice e passa pelo lado. Semirreta OA e OC são semirretas opostas, estão numa mesma direção, mas em sentidos contrários, ok? O mesmo acontece com a semirreta OB e OD. Então, galera, num par de retas concorrentes, né, a gente forma dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Repara, ó, aqui, ó, observando a movimentação, ó, a gente sempre forma dois pares de ângulos opostos pelo vértice. O vértice em questão é o vértice O, galera. Então, qual é o primeiro par? Qual é o primeiro par? Alfa e beta. Você pode mexer à vontade aqui, ó, tô mexendo uma das retinhas, que você vai gerar sempre um par alfa e beta, da esquerda à direita, oposto pelo vértice, tá? E o ângulo de cima e o de baixo, nessa configuração, né? Estou falando de cima e de baixo, poderia estar em qualquer posição, tá? Então, eu tenho o delta e o gama aqui. É um outro par de ângulos? Sim. É outro par de ângulos, tá? Que são opostos pelo vértice, tá? Propriedades. O que a gente pode falar sobre cada par de ângulos opostos pelo vértice? Gente, se eu tiver dois ângulos, né, opostos pelo vértice, por exemplo, esse par aqui, o que a gente pode verificar? Se a gente fizer uma transformação, se a gente pegar essa medida aqui e girar, só essa medida, essa abertura aqui, como é que fica se a gente fosse comparar com do lado aqui da esquerda, o verdinho, comparar com o rosinho, o vermelhinho da direita, hein? Como é que vai ficar isso, ó? O que você pode verificar? Aqui, ó. Opa! Que cabe exatamente o verde, o ângulo da esquerda, ele cabe exatamente em cima do da direita, né? Fazendo uma rotação. Então, eles possuem a mesma medida, tá? Então, essa atividade serve para você verificar isso, ó. Então, se eu mudar aqui, ó, vou mudar a minha abertura, tá? E vou rotacionar novamente, ó. Opa, cai sempre um em cima do outro, então eles têm a mesma medida. Não importa o par de ângulos que eu tome. Através dessa atividade, a gente verificou o quê? Que eles possuem exatamente a mesma abertura, a mesma medida, tá bom? E como é que ficam, então, as medidas? Vamos visualizar isso? O que você está vendo? Que se eles são ângulos, né, opostos pelo vértice, a gente pode variar aqui, ó, à vontade. Cada par vai ter exatamente o quê? A mesma medida, né? E uma prova formal, né? Dessa verificação que vocês fizeram, que nós fizemos juntos. Nós vimos que os ângulos têm a mesma medida, eles são congruentes. Mas como é que fica a prova formal disso? Gente, então qual é a propriedade, né? A gente viu que eles são, a gente experimentou, né? A gente verificou que dois ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, agora, como é que fica a prova formal disso, né? Vamos lá. Dados dois ângulos opostos pelo vértice, alfa e beta, o que a gente pode falar? Vamos lá. Primeira etapa. Etapa 1. A nossa hipótese, né? O que a gente sabe? Que o alfa e beta são opostos pelo vértice. Aí agora, vamos lá. Etapa 2. Gente, então, a gente quer mostrar formalmente qual é a nossa tese. O que a gente quer provar? Que o alfa e o beta, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Como é que fica? Aqui. Ah, os ângulos alfa e delta, esse ângulo aqui, eles não estão numa das retas, né? Eles são o quê? Suplementares, eles formam
180, tá? Então, a gente pode escrever que alfa mais delta é 180, beleza. Isso daqui a gente consegue visualizar e traduzir, né, tranquilamente. Dois ângulos que estão formando um ângulo raso, tá? Beleza. Aí agora, peraí. Por outro lado, poxa, o ângulo delta e o beta também são suplementares. Olha para outra reta. Eles também não formam 180? Então, gente, a gente também pode escrever que o beta mais o delta, né? Que o beta, ó, mais o delta também formam 180. Peraí. Então, se esses dois ângulos formam 180, o alfa e o delta, e o beta e o delta também formam 180, é o mesmo ângulo. Então, obrigatoriamente, uma medida tem que ser igual a outra. 180 é igual a 180, né? Então, aqui, eu tenho que beta mais o delta é igual a alfa mais o delta. É a mesma coisa, é a mesma medida. Vocês não estão vendo que é 180 aqui, né, em cima, e 180 aqui, ó, da esquerda para a direita? É a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer a gente pode fazer essa igualdade. Portanto, o que a gente tem? Se a gente tem delta de um lado e delta do outro, um beijo, a gente pode tirar o delta do lugar. Tira o delta da sua vida. São elementos que podem ser simplificados. Então, a gente fica só com o quê? Que o beta é igual ao alfa é igual a beta, né? Pode simplificar lá dos dois lados, tá vendo? Termina o quê? Com o quê? Que a abertura é igual, tá? O alfa é igual a beta. Agora, vamos para os exemplos. Nós já entendemos que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Então, agora, como é que fica isso nos exercícios, né? Vamos fazer uns exemplos. 1. Determine o valor de y na figura a seguir. Então, nós temos aí, para ponto de partida, um par, né, de ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, a gente tem que o 15x menos 45 e o 12x menos 15 graus, eles são opostos pelo vértice. Por esse motivo, eles são obrigatoriamente iguais. Aí, a partir daí, o que a gente escreve? Que 15x menos 45 tem que ser igual a 12x menos 15 graus, porque eles são OPV, opostos pelo vértice, tá? Aí, daí, vamos embora. Vai ficar 15x menos 12x igual a 45 menos 15. Tá balanceando quem tem x no primeiro membro e quem não tem no segundo. Fica só com grau no segundo membro, tá? Então, de 15x tiro 12x, fiquei com quantos x pra gente? Pra mim, fiquei com 3x. E do outro lado, menos 15 mais 45, 30. 30 o quê? Graus, tá? Se 3x, 30 graus, um x só, vai ser 30 dividido por 3. Portanto, o teu x vai ser igual a 10. 10 graus, tá? Mas eu quero o valor de y. O que você tem, por exemplo? Que o 15x menos 45 graus, mais o y é um ângulo de quanto? De 180, a gente viu isso na aula, tá? Então, vamos calcular quanto é 15x menos 45? 15x menos 45 graus é igual a 15 vezes 10 menos 45. 15 vezes 10, 150. Menos 45, 105 graus. Beleza. Mas eu não quero isso. Isso é um resultado parcial. Eu quero o y. O y é quanto falta para chegar a 180. Então, vamos embora. Se de 180 eu já tenho 105, o meu y é quanto? É 180 tirando esse 105 que a gente já tem. Então, o teu y vai ser igual a 75. 75 o quê? Graus. E aí a gente finaliza a questão. 2. Calcule os valores de x, a e b. Se a gente tem as retas R e S, o que a gente pode falar? Que os ângulos 2x menos 10 e 7x mais 10, eles formam um ângulo de 180. São suplementares. Logo, podemos escrever o quê? Que 2x menos 10 graus mais 7x mais 10 graus é igual ao ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180. Daí, vamos lá. Vou juntar os termos semelhantes, né? Quem tem x com quem tem x e quem está com grau com quem está com grau. Vamos lá. 2x mais 7x, 9x. Menos 10 mais 10, 0. São simétricos. E isso é igual a 180. Se 9x é igual a 180 graus, x puro vai ser quem? 180 dividido por 9. Portanto, o teu x vai ser igual a 20. Ok?
Aí agora o que a gente tem? Poxa, se meu x é 20, quanto vale esse ângulo aí? Um dos dois, tanto faz. Vou pegar lá. 7x mais 10 vai ficar igual a quanto? 7x vai ser 7 vezes 20. 7 vezes 20 mais 10. 7 vezes 20, 140. Mais 10, 150. Mas olha só, eu não quero saber também quem é o valor do A e do B? Repara, o 150 que eu acabei de achar e o A são ângulos opostos pelo vértice. Por isso, o teu A também é 150. Ok? Olha só, se teu A é 150, o B é o quê? É o que falta para chegar a 180, né? Então, teu B vai ser 180, tirando esse 150 que você acabou de achar. Portanto, o teu B vai ser igual a 30. E aí a gente termina essa questão. Galera, eu espero que vocês tenham entendido a noção de ângulos opostos pelo vértice, tá? E uma beijoca para todo mundo.